Tem uma coisa que é a lição 2 aqui, Maquiavel fala sobre sorte. Uhum. Tem uma passagem dele aqui sobre sorte. E às vezes eu olho um pouco pra minha vida e falo assim, cara, acho que eu tive sorte, assim, em algumas coisas. Uhum. Eu queria entender assim, o que você pensa, o que tem no ensinamento do Maquiavel sobre isso, sobre sorte, e como a sorte pode te levar as pessoas ao sucesso e a sua visão sobre esse ensinamento dele, sobre sorte. Ele diz o seguinte sobre sorte e sobre azar. Ele diz que quando as nossas atitudes, nossas ações estão alinhadas com as necessidades das circunstâncias, tudo vai dar certo. E isso é sorte. E quando você compreende isso, o meu modo de pensar, as minhas atitudes, elas estão alinhadas com o momento, com o que as circunstâncias do momento requerem. Então, eu vou fazer tudo assim. Encontrei a fórmula do sucesso. E aí você se apega a essa forma do sucesso. E aí as circunstâncias mudam. E aí aquilo que você faz, as suas atitudes, elas não estão mais alinhadas com as circunstâncias, porque as circunstâncias mudaram. E aí você diz, poxa, eu tive azar. Então é uma questão de que quando você encontra uma fórmula que funciona, você precisa perceber que essa fórmula ela só funciona dentro de uma circunstância. E se você não estiver atento e essa circunstância mudar, aí você vai se ferrar, porque a fórmula não funciona mais. E aí ele diz o seguinte, que da mesma forma como uma enchente, quando ela vem, ela devasta tudo, você não tem controle sobre ela, você observando os efeitos, você pode agora se preparar para quando a enchente vier novamente, você pode construir diques, você pode desviar água. Então, quando a enchente vier novamente, os danos não serão os mesmos. Entendi. Agora, quando a gente fala de manipular os outros, assim, a generosidade, ela é provavelmente um gatilho muito forte na persuasão, né? Você vê que geralmente, eu vejo muitas pessoas que se frustram porque se sentem enganadas depois por ter feito algo que não queriam e justamente por causa de alguém que era bonzinho ou boazinha com você, né? Aí tem até um negócio que a gente separou aqui em relação ao Lula. O Lula, em 2002, ele disse assim, ó, lamentavelmente as pessoas não votam de modo partidário. E, lamentavelmente, existe uma parte da sociedade que, pelo seu alto grau de empobrecimento, é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. Então, ele reclamou disso. Aí, quando ele foi eleito, logo no ano seguinte, ele implantou um dos maiores programas de distribuição de dinheiro para as famílias pobres do mundo. Em 2006, no seu segundo mandato, eram 45 milhões de pessoas, né? E foi lá e deu dinheiro e comida para todo mundo, assim. E aí, quando ele faz isso, ele ganha mais poder político. Não é que, claro que não estou falando contra isso, mas você acaba criando uma forma de você poder manipular cada vez mais as pessoas que ficam cada vez mais dependentes e você ganha as pessoas no estômago, em várias outras coisas. Massa de manobra. Massa de manobra. É igual chegar aqui e falar assim, ó, e a própria Bíblia ensina, toma cuidado, porque, cara, quem pega emprestado é escravo de quem empresta. Então você vai lá, Kaique, pega e te faça um favor do nada. Cara, o Kaique aceita agora, ele pode ser meu escravo pro resto da vida. Eu vou usar isso para sempre contra ele. Você me ensinou muito sobre isso. É um favor, né? Tem que tomar muito cuidado com quem a gente aceita favor, cara. Eu tento ensinar isso pro meu time também. Gente, não cobra qualquer favor, não. Porque um dia a gente vai ter que retribuir esse não favor fica pedindo. aí. Tem caras, né? Você me falou isso sobre um caso. Você falou assim, cara, cuidado com esse cara. Verdade. Entendeu? Porque você falou assim, cara, é muito legal, tal, fica fazendo um monte de coisa aí, mas uma hora volta. Vai voltar pra você esse Aí vai querer chegar um dia e falar, lembra que me ajuda? Você não. Pô, mas cara... E aquele negócio pra você? Sim, e chegava mesmo, tá? Você via que não era uma coisa porque realmente chegava. Assim, a generosidade, é que não sei se dá pra chamar de generosidade, porque talvez não seja o conceito de generosidade, talvez seja fake, né? Mas você acha que isso aqui é um gatilho da persuasão? É o maior gatilho que existe. E aí vem essa questão, por que pareço às vezes chato, porque eu sempre trago isso para a questão do ser humano, entendeu? Porque existe aquela questão, quem está errado? Aquele que dá
ou aquele que se sujeita a receber? Onde é que está o maior erro? O paternalista que mantém toda uma estrutura, ou aquele que aceita o paternalismo? E aí, por que eu aceito o paternalismo? Porque eu tenho uma visão totalmente distorcida de quem eu sou. Sou totalmente desacreditado de mim. Eu estou tão perdido, mas eu estou tão enganado em relação a mim mesmo, que eu acho que eu sou até incapaz, ou eu sou tão preguiçoso, eu sou tão burro, a ponto de eu ter que ser sustentado por alguém. E até o sustento, ele pode ser uma coisa boa por um tempo. Né? Se você vai fazer uma faculdade, tu tem alguém que te sustenta, tudo bem. Mas a consciência de quem eu verdadeiramente sou, se eu realmente me entender, vai me dar essa noção de que, cara, eu não quero ser tão medíocre, não quero ser tão pequeno, eu não posso me ver sendo tão miserável a ponto de ter que viver da manipulação, das migalhas que os outros me oferecem. E isso é inconsciência, isso é identificação com o conhecimento. Porque quando eu falo de conhecimento, eu não estou falando de conhecimento técnico. O cara está dizendo que agora não posso aprender a fazer cirurgia. Quando eu falo de identificação com o conhecimento, é o seguinte, cara, se você se identifica com a sensação de que você é incapaz, de que você é feio, de que você não é bom o suficiente, isso é um conhecimento. Você usa isso para criar a sua noção de eu. Então, voltando a essa questão da generosidade, ele diz o seguinte, cara, a generosidade tem duas coisas. Primeiro, se você fizer a generosidade como ela tem que ser feita, ninguém pode saber dela. Você não vai ter nenhum benefício. Entendeu? A generosidade, Jesus diz, aquilo que uma mão dá, a outra não pode saber. A generosidade autêntica é o bem que você faz genuinamente, sem intenção. Porque se tem intenção, é manipulação. Aí não é generosidade. Entendeu? Mas nem toda manipulação também é ruim, né? Não é. Eu estou te dizendo que nenhuma manipulação é ruim. Eu só falo isso porque eu tenho um conflito com esse assunto. Um conflito muito grande. Porque eu sou um cara que sigo, né? Por outro lado, eu falo assim, cara, eu vou fazer uma doação. Doei 10 mil reais, por exemplo. Se eu publicar que eu fiz isso, eu tenho um benefício. As pessoas vão e falam, nossa, olha, como ele é bonzinho. Generoso, né? Thiago, nível generoso. Por outro lado, eu vou falar assim, gente, todo mundo que puder, vamos ajudar essa causa. Então, eu também ajudo essa causa porque mais gente vai doar. Não é? Então, eu fico sempre no conflito. Faço a minha generosidade, contribuo com esses 10 mil reais, ou capto 1 milhão de reais dessa forma. Então, eu sempre fico nesse conflito, entendeu? Porque é claro que é sempre difícil entender o que está no meu coração, mas se eu usar uma coisa dessa, eu penso, eu não estou fazendo para me mostrar, mas é uma consequência. Mas Thiago, a questão não é o que tu faz, é a intenção. Quando tu diz, cara, eu doei 10, pessoal, me ajudem. Tu não está fazendo, não importa o que os outros pensam. Os outros vão pensar, o Thiago está querendo se promover com isso. Isso não é teu problema. O problema é se a intenção que existe em você, se você genuinamente quer ajudar. É a paz no coração. A paz. Tá em paz, Sim. entendeu? Mas você entende o conflito? 100%. Você está dizendo assim, cara, faz daqui na muquia. Tranquilo. Aí falou, caraca, tô fazendo um negócio errado. Mas por outro lado, gera o bem. Meu Deus, e agora? Não, o próprio Windows fez uma vez um show ele falando disso, né? Que tipo, ele ia doar 100 mil, ele ligava pra 2 amigos, cada um dava 50 e ele ia lá doar. Ele tá fazendo errado? Não sei, sabe? Então, tipo... Não, e outra coisa, você pode fazer isso na surdina e se achar o máximo porque você fez isso na surdina. Entendeu? Tipo assim, a sua noção de eu se infla. Nossa, como eu fiz até escondido. Então não é tanto a Foi questão... tão genuíno que eu não falei pra ninguém. Então é muito dessa noção. Tanto de novo, voltando a Jesus, dai a César o que é de César. Pronto, resolveu.
não fica debatendo as pessoas dizem assim, e em relação ao dízimo, tu precisa que alguém te diga se o dízimo é uma coisa boa ou não? Tu não sente isso em você? Se você precisa perguntar, então, pelo amor de Deus, para de dar, porque você está fazendo a coisa errada. Você está inquieto em relação a isso. Mas aí ele diz uma outra coisa sobre a generosidade. Ele diz o seguinte, o príncipe, o governante que quer ser generoso, ele vai ter que fazer duas coisas. Ou em algum momento ele vai ter que parar de dar, e aí tudo que ele deu morre, porque para quem ele deu vai se revoltar, ou ele precisa onerar demais aqueles que produzem. E a tendência é dele cair em algum momento na corrupção. Né? E isso está muito explícito na questão da generosidade. Então ele diz assim, você ter, e lembra, isso é poder e manipulação, você ter a fama de generoso sempre é bom, mas a generosidade em si, para o governante, nunca é boa.